Olá, bom dia. O nosso trabalho é sobre a política nacional LGBT. O nosso grupo é composto por Kelly Alcântara, Lohane Isabelle, eu, Matheus Patrick, Natália Jaqueline, Tainá Santos e Thales Augusto. Então, é interessante a gente compreender que a política nacional de atenção especial a lésbicas, gays, bissexuais, transvestis e transexuais, a população LGBTQIA+, ela teve a sua origem junto ao Ministério de Saúde em parceria com os movimentos sociais visando o combate à AIDS. Então, quando teve toda a disseminação e a epidemia da AIDS, teve essa conscientização acerca também da população LGBTQIA+. Porém, tudo isso foi acompanhado de muito preconceito, muitos estigmas, que só trouxeram prejuízos, né? Então, com o tempo, foi necessário novas ações e políticas públicas acerca da comunidade LGBTQIA+, para poder fornecer acesso aos serviços de saúde, disponibilização de assessoria jurídica, entre as demais coisas necessárias para o público. A população LGBT, ela sempre enfrentou muitos problemas relacionados aos serviços de saúde devido à não adequação de gênero com o sexo biológico ou a identidade sexual não heteronormativa. Então, eles sempre tiveram seus direitos humanos agredidos e muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Portanto, nós reconhecemos a necessidade de implantação de políticas de saúde direcionadas a esse público, com o objetivo de promover informação e capacitação para incluir cada vez mais a população LGBTQIA+, nos serviços de saúde, garantindo um atendimento sem discriminação, com inclusão e que seja eficiente para atender a todas as demandas necessárias relacionadas a esse público. Bom dia, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre a luta pelo direito à saúde LGBT. No Brasil, no final da década de 70, na medida que avançava o processo de redemocratização, surgiram diversos movimentos sociais em defesa de grupos específicos e de liberdades sexuais. Nesse contexto, surgiu o Grupo Somos, que foi o precursor da luta homossexual no Brasil, e ele foi fundado em 1988. No início desse movimento, ele era constituído majoritariamente por homens e gradualmente foi se incorporando outros grupos com outras identidades sexuais e de gênero, né? No início dos anos 80, houve uma mobilização da população homossexual sobre HIV/AIDS, né? Porque na época o HIV era associado fortemente aos gays. Essa mobilização teve o apoio do governo brasileiro e tal fato surtiu de grande efeito sanitário, já que nessa época muitos casos de HIV estavam decaídos sobre esse grupo. As demandas desses grupos ampliaram a discussão e redirecionaram as estratégias de prevenção e do cuidado das pessoas em relação ao HIV. As questões sobre a homossexualidade feminina surgiram também na década de 80, no contexto do Grupo Somos, mas não teve potência e visibilidade sobre esse grupo, né? Então, o que aconteceu? As mulheres, elas foram excluídas como grupo de prática de risco e não foram contempladas nas ações de prevenção da AIDS. Na época de 1990, a causa das transexuais foi incluída no movimento LGBT e foi criada a Associação das Travestis Liberadas do Rio de Janeiro, também conhecido como Astral. Essa associação ela pautava o governo para o atendimento das suas demandas específicas, além de atuarem na prevenção da AIDS. A inclusão das travestis no movimento colaborou para o favorecimento da política de lésbicas e mulheres bissexuais, né? Nessa época também, as mulheres começaram a se aproximar do movimento feminista, promovendo temas como o machismo, a misoginia e a invisibilidade feminina. E esses temas entraram em pauta no movimento de lésbicas e bissexuais, qualificando discussões e evidenciando as lutas por demandas específicas. Os movimentos LGBT, eles buscavam reivindicar em diversas áreas, tá? Principalmente nas áreas dos direitos civis, políticos, sociais e humanos. Isso exige atuação articulada e coordenada de todas as áreas do Poder Executivo. A política LGBT representa mudança de posição histórica. Então, é nesse contexto que questões como a união civil, o reconhecimento das famílias homoparentais,
a redução da violência, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, entre outras situações de desigualdade de direitos, passaram a compor o conjunto das agendas políticas governamentais. Falando brevemente aqui, em 2004 foi criado o programa Brasil Sem Homofobia, que foi o programa de combate à violência e à discriminação contra LGBT e a promoção da cidadania homossexual. Em 2004 também foi criado o Comitê Técnico da Saúde da População LGBT, que visava construir uma política específica para o SUS. Em 2006 foi criado o Conselho Nacional de Saúde pelo segmento LGBT. Ele debatia sobre orientação sexual e identidade de gênero e suas repercussões na saúde. Em 2003, foi realizada a 12ª Conferência Nacional de Saúde, onde foi discutido os direitos LGBT. Já em 2008, teve a 13ª Conferência Nacional de Saúde, onde foram incluídas na análise da determinação social da saúde a orientação sexual e a identidade de gênero. E algumas recomendações vieram dessa 13ª conferência, são extremamente importantes. Para não me prolongar demais, quem quiser ler essas recomendações é só dar uma pausa no vídeo e depois continuar. E por fim, em 2008, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República realizou a primeira Conferência Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Nessa conferência foram debatidos os temas de relevância relacionados a 18 ministérios. E, finalmente, em novembro de 2009, se legitimou a política LGBT como fruto de um amplo processo democrático e participativo. Orientação sexual e identidade de gênero. Compreender a determinação social no dinâmico processo saúde e doenças das pessoas e coletividades requer admitir que a exclusão social decorrente do desemprego, da falta de acesso à moradia e à alimentação digna, bem como das dificuldades de acesso à educação, saúde, lazer, cultura, interferem diretamente na qualidade de vida e de saúde. Esse processo requer também o reconhecimento de que todas as formas de discriminação, como no caso da homofobia, que compreendem lesbofobia, gayfobia, bifobia, transvestifobia e transfobia, devem ser consideradas na determinação social de sofrimento e de doença. É preciso compreender que essas formas de preconceito não ocorrem de maneira isolada das outras formas de discriminação social. Muito pelo contrário, elas caminham ao lado e se reforçam pelos preconceitos do machismo, o racismo e a misoginia. A discriminação e o preconceito também contribuem para a exclusão social das populações que vivem nas condições de isolamento territorial, como no caso dos que vivem no campo, nas florestas ou nos quilombos, nas ruas ou em nomadismo, como os casos dos ciganos. O dossiê de saúde das mulheres lésbicas apresentam dados que evidenciam as desigualdades de acesso ao serviço de saúde pelas lésbicas e mulheres bissexuais com relação às mulheres que procuram atendimento de saúde. Cerca de 40% não revelam sua orientação sexual. Entre as mulheres que revelam, 28 referem maior rapidez do atendimento médico e 17 afirmam que estes deixaram de solicitar exames considerados por elas como necessários. Com relação ao exame preventivo do câncer cérvico-uterino, o Papa Nicolau, entre as mulheres heterossexuais, a cobertura na realização desse exame é de 89,7%. Já entre as lésbicas e mulheres bissexuais, a cobertura cai para 66,7%, mesmo entre pessoas com maior escolaridade e renda. Embora a epidemia da AIDS tenha provocado que o sistema de saúde focasse suas prioridades também nas pessoas travestis e transexuais, conferindo certa visibilidade ao grupo, atualmente é conhecido que os problemas de saúde dessas pessoas são bem mais complexos e suas demandas são numerosas. A prostituição para as travestis significa não apenas sua sobrevivência financeira, mas também a possibilidade de pertencimento social, que lhe é negado em outros espaços. Segundo o autor Benedite,
É na rua que as travestis exercitam o feminino, a afetividade, as relações sociais, mas é também o espaço do consumo em geral, inclusive de drogas, silicone industrial, hormônios e outros medicamentos. A rua e a prostituição acarretam também maiores riscos de contrair ST/AIDS e mais violências, o que torna esse grupo ainda mais vulnerável. A depressão, a crise de ansiedade, a sensação de pânico parece ser frequente entre as travestis. Essa suposição é reforçada pelo estudo de Pérez, que também evidencia a necessidade de mais estudos sobre a saúde do grupo, principalmente a saúde mental. Outro grave problema para a saúde de transexuais e travestis é o uso indiscriminado e sem orientação de hormônios femininos. A reconhecida relação entre o uso de hormônios femininos e a ocorrência de acidentes vasculares cerebral, flebites, infarto do miocárdio, entre outros agravos, resultando em mortes ou sequelas importantes. Da mesma forma, os transexuais masculinos demandam acesso aos procedimentos de mastectomia e de esterectomia. A automedicação, normalmente realizada com doses elevadas de hormônios masculinizantes, é também um agravante no quadro de saúde destas pessoas. A falta de respeito ao nome escolhido pelas pessoas, travestis e transexuais, configura-se como uma violência que acontece diariamente nas ruas, nas suas vidas sociais. Pode ser contabilizada como decorrência dessa política a inclusão da garantia do uso do nome social para o usuário da saúde na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. O Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de Enfrentamento de AIDS e das IST entre gays, HSH e travestis, aponta maior vulnerabilidade ao vírus HIV para gays e bissexuais masculinos e associa essa condição diretamente às homofobias e segregações ao qual estão expostos, especialmente os mais jovens. A impossibilidade de se manifestar sua orientação sexual no interior da família e nos locais públicos define para os gays o destino do exercício clandestino da sexualidade. Essa situação leva a frequentar lugares e situações desprovidos de condições favoráveis a prevenções de doenças. Diante da complexidade da situação de saúde do grupo LGBT, e especialmente diante das evidências que a orientação sexual e a identidade de gênero têm na determinação social e cultural da saúde, o Ministério da Saúde constituiu essa política para o SUS. A condição de LGBT incorre em hábitos corporais ou mesmo práticas sexuais que podem guardar algumas relações com o grau de vulnerabilidade dessas pessoas. No entanto, o maior e mais profundo sofrimento é aquela decorrente da discriminação e preconceito. São as repercussões, as consequências desses preconceitos que compõem o principal objetivo desta política. Dando sequência ao nosso trabalho, vou falar um pouco sobre a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Essa política nacional, sua última atualização foi em 2013, e ela tem como objetivo promover a saúde integral LGBT, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS, como sistema universal, integral e equitativo. Essa política, ela conta com várias diretrizes, todas equiparadas com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Eu trouxe nesse slide algumas que eu achei mais importante, óbvio que todas são, mas dentre todas que li, que são muitas, para o slide não ficar muito extenso, eu trouxe algumas que eu achei mais relevante. Que essa política, ela tem função de ampliar o acesso da população LGBT ao serviço de saúde do SUS, qualificar a rede de serviços do SUS para a atenção e o cuidado integral à saúde da população LGBT, garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, prevenir novos casos de câncer de próstata, prevenir novos casos de cânceres, incluindo aqui
o câncer do colo de útero e o câncer de mama, atuar na eliminação do preconceito e da discriminação da população LGBT nos serviços de saúde e garantir o uso do nome social de travestis e transexuais. Também incluir ações educativas nas rotinas dos serviços de saúde, voltados à promoção da autoestima entre a população LGBT. Me chamou a atenção esse processo transexualizador, eu vou falar um pouco mais sobre ele. Ele é um processo do SUS que inclui o acolhimento e acesso com respeito aos serviços, desde o uso do nome social, passando pelo acesso à hormonioterapia, até a cirurgia de adequação do corpo biológico à identidade de gênero e social. O que é isso? É a cirurgia que pode mudar o órgão genital daquela pessoa, tanto com os órgãos genitais como mama, vagina, pênis, entre os outros, né? E essa hormonioterapia é a terapia com aplicação de hormônios. E o SUS conta com 5 serviços habilitados pelo Ministério da Saúde nesse processo. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, 2 em cada 3 entrevistados já sofreram algum tipo de discriminação motivada pela identidade sexual ou pelo gênero, lembrando que são pessoas da população LGBTQIA+. Essa proporção alcançou 85% em travestis e transexuais. E os dados também revelaram que 14,5% dos participantes de um estudo feito na Parada Gay de São Paulo relataram já terem sofrido algum tipo de preconceito nos serviços da rede de saúde. O papel do enfermeiro. Profissionais da saúde deparam com certas dificuldades no atendimento de pessoas do grupo LGBTQIA+, e na maioria das vezes por falta de qualificação. O enfermeiro da atenção básica em saúde deve atuar junto à comunidade LGBTQIA+, na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, na prevenção de casos de câncer de próstata e o de colo de útero, e assim como garantir os direitos reprodutivos integrais e a redução de índice de suicídio por depressão nesses clientes. No atendimento de urgência e emergência, o papel do enfermeiro é fundamental na garantia dos direitos, encorajando estratégias de enfrentamento para as situações vividas, sendo que muitos do grupo dão entrada nessas unidades vítimas de agressão por homofobia e tentativas de autoextermínio. Conclusão. A falta de conhecimento dos direitos LGBT é a principal causa da violência estrutural contra os homossexuais. Apenas com a igualdade social como valor central, liberdade e justiça, que alcançaremos o fim da violência homofóbica.